um farol que está pra te iluminar. Olha você, olha pra esse mar. Você não vai se perder. Deixa essa luz brilhar. Vai brilhar, vai te guiar. Deus é o teu farol, você vai se encontrar. O poder está onde você for, porque está em ti, no teu coração. Existe muito mais do que você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, o nosso programa, O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa, O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do Facebook da Rádio RN Publicidade, do meu Facebook é de Carlos Trindade e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade e do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. E você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve lá no canal. Ativa o sininho. Dá aquele like. E compartilha, meu povo. Vai lá, entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, no grupo da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai lá nos comentários e deixa o que você tem achado do nosso programa. Se você quer ver algum tema aqui ou alguma sugestão de quadro, você também pode colocar lá nos comentários, que teremos o maior prazer de dar uma olhadinha e colocar a sua sugestão aqui no nosso programa. Sim, se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também deixar o seu comentário através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa O Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124, repetindo, 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação, que você interage com a gente, tá certo? E por falar em interagir, hoje nós teremos o tema do dia, a reflexão do dia, uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. Isso aí. E nós temos um canal lá no YouTube, o canal do programa Farol. Fale sobre o nosso canal, minha esposa, por gentileza. Temos um canal Programa Farol, lá no YouTube. E a gente sempre está falando sobre esse canal porque você que gosta de assistir nossos vídeos e às vezes você quer assistir um vídeo que já passou 1, 2 semanas, lá no Facebook não vai estar mais ao vivo, não vai estar lá mais gravado os seus vídeos. Então, mas lá no Facebook você não vai conseguir mais encontrar, mas lá no nosso canal do programa Farol, lá no YouTube, tem todos os vídeos, desde o primeiro vídeo até o último, que foi feito ontem, tá certo? Então, a gente gostaria que você entrasse no canal, que você ativasse o sininho, que você entrasse lá e se inscrevesse. Tem lá, inscreva-se. Você vai se inscrever, ativar o sininho e dar aquela curtida, tá certo? Para ajudar o nosso canal. E também a gente gostaria que você compartilhasse. Às vezes você viu um tema aqui e esse tema te ajudou, esse tema fez com que você pudesse realmente se fortalecer com a palavra, com a mensagem de fé que é colocada aqui no nosso momento com Deus, e você verdadeiramente pode alcançar um amigo, levando essa mensagem para esse amigo através do nosso programa. Você vai lá e compartilha para ele o programa, e ele vai estar acessando, vai estar participando, assistindo e sendo tocado, e sendo abençoado e fortalecido através da palavra de Deus, tá bom? Então, canal Programa Farol lá no YouTube. Se inscreve,
compartilha, vai lá, ativa o sininho, deixa um comentário do que você tem achado e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, o canal Programa Farol lá no YouTube. Deixa eu falar com vocês agora, hoje é sexta-feira, no nosso momento Ele e Ela, que é o dia que a gente fala de alguma mulher da Bíblia e Ed Carlos fala de algum homem da Bíblia. Por isso que é um momento Ele e um momento Ela. Cada um vai falar na perspectiva que eu falo da mulher, ele fala do homem, tá certo? Esse é o nosso momento Ele e Ela, todas as sextas-feiras aqui. E hoje a gente vai estar falando, vai continuar falando sobre o profeta Eliseu. E hoje a gente vai estar falando sobre Naamã e também da serva de Naamã. Então fica com a gente que vai ser muito legal o programa hoje. Vamos agora para o nosso tema do dia? Tema do dia de hoje. Você acredita que o ser humano é capaz de deixar os ressentimentos de lado, sendo atentos ao chamado de Deus e fazer a diferença na vida de uma pessoa que já lhe fez algum mal? Como? Olha bem o nosso tema do dia de hoje, preste atenção. Para você, tema do dia de hoje, você acredita que o ser humano é capaz de deixar os ressentimentos de lado, sendo atento ao chamado de Deus e fazer a diferença na vida de uma pessoa que já lhe fez algum mal? Como? Então vem com a gente, deixa a sua opinião, o programa Farol está no ar. Sim, estamos aqui, já compartilhei o link do nosso canal lá no YouTube, que a gente estava com a dificuldade aqui no meu Facebook, mas já está tudo normalizado. E estarei compartilhando também o nosso tema, que você já falou aí, né? Você já falou do nosso tema, estou compartilhando aqui nas redes que eu acompanho o nosso tema, para que as pessoas também possam, assim que entrarem, né, já ver o nosso tema do dia e assim poderem participar colocando seus comentários. Tá bom assim? Ok. Ok. Então vamos nós. Nós vamos agora para a reflexão do dia. Podemos ir? Podemos. Hoje nós vamos falar sobre a aranha. Aranha. Ok. A aranha. Uma vez, um homem estava sendo perseguido por vários malfeitores que queriam matá-lo. O homem, correndo, virou em um atalho que saía da estrada e entrava pelo meio do mato. E no desespero, elevou uma oração a Deus da seguinte maneira: Deus Todo-Poderoso, fazei com que 2 anjos venham do céu e tapem a entrada da trilha, para que os bandidos não me matem. Nesse momento, escutou que os homens se aproximavam da trilha onde ele se escondia e viu que na entrada da trilha apareceu uma minúscula aranha. A aranha começou a tecer uma teia na entrada da trilha. O homem se pôs a fazer outra oração, cada vez mais angustiado. Senhor, eu vos pedi anjos, não uma aranha. Senhor, por favor, com tua mão poderosa, coloca um muro forte na entrada desta trilha, para que os homens não possam entrar e me matar. Oh, meu Deus. Abriu os olhos, esperando ver um muro tapando a entrada, e viu apenas a aranha tecendo a teia. Estavam os malfeitores entrando na trilha na qual ele se encontrava, esperando apenas a morte. Quando passaram em frente da trilha, o homem escutou: Vamos, entremos nessa trilha. Não está vendo que tem até teia de aranha? Nada entrou por aqui. Continuemos procurando nas próximas trilhas.
Fé é crer no que não se vê, é perseverar diante do impossível. Às vezes pedimos muros para estarmos seguros, mas Deus pede que tenhamos confiança nele para deixar que sua glória se manifeste e faça algo como uma teia que nos dá a mesma proteção de uma muralha. Meu Deus, muito forte. O que falar dessa reflexão, né? É que o homem vê o que está diante dele. Mas Deus, ele pega as coisas mais simples, as coisas mais que ninguém valoriza, para mostrar o quão ele é glorioso e grandioso. Porque o poder de Deus excede o nosso entendimento. Deus, ele sabe de coisas que a gente nunca imaginou. Ele vê o nosso futuro, ele sabe do meu futuro, ele conhece nos detalhes o que está na minha vida, o que está nas minhas entranhas, diz na palavra de Deus. E ele sabia que a aranha era suficiente, mas você vê a falta de confiança do ser humano. Eu quero um muro. Deus não poderia colocar um muro ali? Gente, entenda, Deus pode todas as coisas. Mas quando Deus nos criou, da partir que ele criou o homem, ele não faz nada sem a participação dele. Então, o muro ia cair ali. Se tivesse um muro ali, cair um monte de bloco ali. O cara... Quem botou esse bloco aqui? Tem alguém aí se escondendo. Então, a lógica, sabe? As pessoas precisam entender que os detalhes de Deus, a perfeição de Deus é algo muito, muito íntimo. É algo que você tem que ter. Por isso que a gente sempre ensina aqui no programa. Tem intimidade com Ele. Porque você não tem que entender o que Deus está querendo fazer. Você tem que crer que Ele vai fazer o melhor, porque sempre Ele só faz o melhor. E o melhor dele é extraordinário. E você vê, né, que ele com medo foi lá e fez a oração para que Deus mandasse, eu quero 2 anjos. Quer dizer, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, não é da nossa forma, é do jeito de Deus. E quem disse que precisa 2, 4, 6? Entendeu? Então ele apenas pedia a proteção a Deus e tinha que crer. Crer, confiar. O crer é você... O que é fé? Certeza das coisas que se esperam e convicção dos fatos que não se vê. Você não está vendo. Não precisava ver o muro, não precisava ver anjo, não precisava ver nada. Mas como Deus sabia que ele tinha dificuldades em crer, fez ele enxergar a aranha. Mas como ele disse, eu não quero aranha, eu pedi foi 2 anjos, faz um muro. Aí Deus foi lá com a aranha para fazer uma teia. E aí o desespero dele estava aumentando. Ele apenas tinha que crer. Meu Deus, eu orei e eu creio no teu livramento. Eu orei e eu creio que o Senhor vai fazer alguma coisa para poder me salvar. E as pessoas, você vê o egoísmo do ser humano, é do jeito dele. Eu pedi 2 anjos, eu não te pedi uma aranha. Entendeu? Eu quero um muro, eu não quero uma teia. Mas, gente, o que Deus... Ele sabe o que a gente precisa. Quando a gente ora, como você está falando aí, o jeito da confiança, meu Deus, o Senhor faz. Então, o agir de Deus é lindo, é extraordinário. Mas ele queria do jeito? Do jeito dele. E as coisas não acontecem do nosso jeito. Pode até coincidir, vamos dizer. É o jeito de Deus. E foi, poxa, do jeito que eu pedi. Mas nem tudo acontece do jeito que nós pedimos. Mas acontece do jeito que deve ser. Verdade. E houve o livramento. Então, essa foi a nossa reflexão de hoje. A aranha. A aranha. E o nosso tema do dia, tema de hoje. Você acredita que o ser humano é capaz de deixar os ressentimentos de lado, sendo atento ao chamado de Deus e fazer a diferença na vida de uma pessoa que já lhe fez algum mal? Como? Você acredita? De repente você vai dizer sim, não. Então me diga como. E aí você vai estar participando com a gente. Engraçado que Deus quer falar com a gente essa semana. Sim. Porque a gente falou sobre consolo na quarta-feira. Falamos sobre consolar aqueles, né?
falar, Sim. consolar aqueles que estão sofrendo. A gente falou sobre compaixão e sobre misericórdia ontem. Sim. E hoje a gente está falando também sobre de ajudar também. De você abandonar o seu ressentimento, largar tudo e ajudar uma pessoa. E tudo sobre consolar alguém, ajudar o próximo. Tudo é para você abrir mão de você, das suas vontades, do que você quer para ajudar alguém. Quem tem consolo, se você foi consolado por Deus, você tem que consolar. Se você quer receber misericórdia, você tem que dar a misericórdia, né? E hoje estamos falando novamente sobre a mesma coisa. E alguém que lhe fez um mal. Mais ainda. Então você vai colocar aí o seu comentário e certamente Deus ele vai nos abençoar. Então, pincelada. Vamos lá. Então, ontem foi eu? Foi? Foi. Então vamos que vamos. Você acredita que o ser humano é capaz de deixar os ressentimentos de lado? Sendo atentos ao chamado de Deus e fazer a diferença na vida de uma pessoa que já lhe fez algo mal? Como? Você acredita, né? Que o ser humano é capaz? Claro que sim. O ser humano é capaz de fazer isso e muito mais. Mas se esse ser humano entender e que eu não vivo nesse mundo para fazer a minha vontade, mas sim a vontade do Pai, né? Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Para eu conseguir fazer isso, ajudar uma pessoa que me maltratou, que me humilhou, que me apunhalou pelas costas, que me fez o mal, eu tenho que verdadeiramente não ter mais esse ressentimento. Deixar ele de lado mesmo, esquecer, abandonar, deixar Deus apagar. Para fazer tudo isso, eu preciso ter uma vida com Deus. Eu só consigo fazer o bem para uma pessoa quando que me fez o mal, quando eu perdoei, quando eu tenho uma intimidade com Deus ao ponto de ter perdoado e de entender que eu vivo nesse mundo para fazer a vontade do meu Pai. Enquanto eu não entender isso, enquanto eu não tiver uma intimidade com Ele, buscar a Ele no meu quarto, com a porta fechada, ter meu tempo de qualidade com o Senhor, ler a Bíblia, orar, jejuar, ter uma vida com Ele. E aqui eu não estou dizendo tem que ser 1 hora, meia hora, 20 minutos. Gente, eu entendi que vida com Deus é individual. Cada pessoa tem seu tempo com Ele. Eu tenho o meu tempo com Deus e eu prefiro de um outro horário, separado de todo mundo. Cada um tem o seu tempo. Tem gente, tem que ser de manhã. Tem que existir um tempo com Deus. Se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. Não importa. Tem que ter um tempo. Se for de manhã, claro que quando você acorda e você tira um tempo para Deus ali de manhã cedo, acordou, falou com Ele, orou, buscou e vai para o seu trabalho, é diferente, óbvio. Mas tem pessoas que têm que acordar 4 da manhã, 3 da manhã. Entende? Então, assim, então ela só tem tempo, quando ela chega em casa, às vezes 5 da tarde, toma um banho, vai lá e vai. Então, cada pessoa é único. Então, o importante é ter um tempo com Deus. É justamente isso. Então, só emendando para ler aqui o comentário das pessoas, e muitos dizem assim, tem que ser 3 horas da manhã. O horário é indiferente. Por quê? Porque é o horário do sacrifício, mas o que é sacrifício para um não é o sacrifício para o outro. Imagina para aquele que já está, vamos dizer, acordado esse horário, trabalhando, e o horário do sacrifício dele é outro. Não, porque 3 horas para ter que levantar. Para alguns. Então, é algo individual. Eu não posso querer que a outra pessoa seja igual a mim. Eu não posso ser igual a outra pessoa. Cada um tem realmente o seu tempo. E a nossa pró Gilcélia Silva diz assim, não é fácil, mas não é impossível. Ela está respondendo o nosso tema do dia de hoje. Nosso tema, tá? Você acredita que o ser humano é capaz de deixar os ressentimentos de lado, sendo atento ao chamado de Deus e fazer a diferença na vida de uma pessoa que já lhe fez algum mal? Então ela responde, não é fácil. E ela diz ali, mas não é impossível. Ou seja, se a pessoa quiser e tiver um compromisso com Deus, se ela se conectar com Deus, ela buscar, ela tem ali aquela conexão
ela recebeu o Espírito de Deus, ela busca Ele, ela tem uma intimidade, como você falou, no seu secreto, porque ultimamente é mostrando que a pessoa ora, são as fotos na igreja, é o vídeo na igreja, aqui que eu oro, que eu busco. Ó. Não, é o teu secreto. Quem te vê, quem sabe sim ou não, é Deus. E é Ele que vai te recompensar em público, ou seja, todos verão Deus te honrando, te abençoando, mas do seu comprometimento com Ele. Eu não posso dizer, o fulano não tem compromisso com Deus. Eu não sei da intimidade daquela pessoa para com Deus. Imagine se eu estou falando daquela pessoa e eu estou falando dela que tem uma grande intimidade com Deus. Como é que eu vou ficar diante de Deus tendo falado aquilo daquele servo, daquela serva de Deus? Com a gente também, eu até esqueci de falar, Juscelia Silva. Vem com a gente. Vem com a gente. E com a gente também o Joelso Soares, o nosso amigo índio. Ele diz, olá, boa tarde, boa noite, meu amigo pastor Ed Carlos e minha cunhada, bom interagir nesse programa com vocês, 3 MUCs. Seu índio, vem com a gente, que Deus abençoe grandemente. Então, essa foi a minha pincelada. Se tem um compromisso com Deus, então a pessoa ela vence o seu próprio eu, ela perdoa, ela joga de lado os ressentimentos, ela sim estende a mão, ela, como a gente falou nos outros dias, né, sobre o consolar, sobre também a misericórdia, a compaixão, perdão, a gente citou o perdão também. Então ela faz, porque ela tem um compromisso com Deus. É dessa forma. E o nosso amigo índio diz assim, ó, realmente é complicado deixar de lado os ressentimentos, porém é maravilhoso viver sem esse peso e liberar o perdão e não viver no ressentimento. E é claro, isso também agrada ao Senhor Jesus. Tá vendo? Amém. Não é fácil, mas, como ele falou, é maravilhoso viver sem esse peso. Quem gosta de carregar peso, meu irmão, quem é que gosta? Ninguém. Então, libera o peso, joga o peso fora. Tá certo? É isso aí. Então, o nosso tema, você acredita que o ser humano é capaz de deixar os ressentimentos de lado, sendo atento ao chamado de Deus e fazer a diferença na vida de uma pessoa que já lhe fez algum mal? Como? Então, coloca aí o seu comentário e você participa com a gente, tá bom? Temos alguém aí? Não, vamos com a canção? Então, deixa eu ver aqui. Com a gente também aqui o Renato Souza. Renato Souza, vem com a gente, que Deus abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus. E nós vamos para essa canção e daqui a pouco nós voltamos com todos vocês. Se você estiver escrevendo aí o seu comentário, pode continuar. Quando voltarmos da canção, nós vamos ler o seu comentário. Canção de hoje, O Senhor é a minha luz. Em meio às sombras, eu clamo a ti, Senhor. Minha alma anseia por teu grande amor. Quando o medo vem tentar me derrubar, eu confio em ti, meu Deus, para me livrar. Tu és a força que me faz seguir. Em cada passo eu posso sentir teu braço forte nunca falhará, e minha vida em tuas mãos está. O Senhor é minha luz e salvação. A quem temerei em qualquer situação? Quando os inimigos vêm contra mim,
tempestades vêm me afligir, eu me lembro que estás sempre aqui. Em tua casa eu desejo habitar, todos os dias teu nome exaltar. Tu és a força que me faz seguir, em cada passo eu posso sentir teu braço forte nunca falhará, e minha vida em tuas mãos está. O Senhor é minha luz e salvação, a quem temerei em qualquer situação. Quando os inimigos vêm contra mim, eles que vão tropeçar e cair. Mesmo que um exército me cerque, meu coração não temerá. Em tempos de guerra eu confiarei, pois sei que sempre me guardarás. O Senhor é minha luz e salvação, a quem temerei em qualquer situação. Quando os inimigos vêm contra mim, eles que vão tropeçar e cair. Mesmo que o exército me cerque, meu coração não temerá. Em tempos de guerra eu confiarei, pois sei que sempre me guardarás. O Senhor é minha luz e salvação, em ti confiarei, minha rocha, minha unção. Quando os inimigos vêm contra mim, eu sempre me fortalecerei em ti. Muito bem, 17h40 e nós estamos de volta com todos vocês. E agora, no nosso momento com Deus, que é o momento Ele e Ela, nós estaremos falando agora. Você postou o momento Ele e Ela? Postei. E somente eu que não postei? Eu postei até há tempo. É, rapaz. Eu já postei tudo junto. Tudo junto? Tá certo. Então, como eu não postei tudo junto, tô postando aqui agora. Então, nosso momento Ele e Ela é 2 Reis, no capítulo 5, do versículo 1 ao 14. Isso, aí você já abre aí. Josenilda Conceição, boa tarde, família abençoada. Vem com a gente, Josenilda, Deus abençoe. Josenilda Conceição, vem com a gente, tá bom? E nós estaremos agora no momento Ele e Ela, 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Era o homem que tinha grandes vitórias. Era o homem que vencia grandes batalhas. Só que, como diz aqui o texto, porém leproso. Ele vencia as batalhas, as guerras, mas essa batalha ele não tinha vencido. E continua dizendo assim, ó, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele
o restauraria da sua lepra. Essa é a parte que eu quero falar, que tem tudo a ver com o nosso tema do dia de hoje. Ela estava em Israel, ela era uma menina. Ela ainda fala menina, ela era uma menina. Ela foi tirada da sua terra, da sua parentela. Ela foi tirada da sua cidade, de perto do seu pai e da sua mãe. Ela foi presa e virou uma serva em outro país, que não temia Deus, que tinha seus ídolos, ela ficou longe das pessoas que professavam a mesma fé que ela. Ela ficou desprotegida, ela ficou sozinha, era para ter se tornado, aparentemente, com tudo isso que ela viveu, uma pessoa que amargurada, murmuradora, triste e até mesmo acreditando que Deus tinha abandonado ela, porque ela foi levada presa, cativa, ela virou escrava, vamos dizer assim, ela virou serva, o ir e vir dela foi tirado dela. Para pensar, ela não tinha mais direito do seu ir e vir. Ela perdeu tudo que ela tinha, ela perdeu. Mas o que eu acho mais lindo nessa história dessa serva, que nem o nome dela é falado na Bíblia, serva de Naamã, aquele que levou ela cativa, tá? Essa menina, ela tinha algo extraordinário. Ela tinha a presença de Deus dentro dela. Ela tinha um temor do Senhor. Ela não perdeu algo de mais precioso que um ser humano pode ter, que é a confiança em Deus. A presença de Deus fazia parte da vida dela. E isso fez toda a diferença, porque ela perdeu tudo, mas não perdeu sua vida com Deus. Não perdeu seu temor, não perdeu sua confiança, não deixou de crer que Deus iria mudar a sua história. Então, aquilo que ela tinha, ela deu. Se você, meu Senhor, procurar o profeta lá em Israel, nem falou com ele, falou com a mulher dele, que ela era a serva da esposa de Naamã. Meu Senhor será curado. Ela poderia, gente, não falar. Como é que você vai querer o bem de alguém que te fez mal? Alguém que te tirou da sua terra, que tirou tudo de você. Mas ela não deixou que o ressentimento, que a amargura, que a tristeza, que tudo que ela perdeu mudasse quem ela era. Ela continuou tendo a mesma essência, ela exalava o bom perfume de Cristo. Ela continuou sendo a mesma pessoa diante de Deus. O sofrimento te refina, ou te leva a você se tornar uma pessoa melhor, ou te leva a se transformar uma pessoa pior. Ela não deixou que o ressentimento, que a dor a transformasse em uma pessoa ruim. Muito pelo contrário. Ela continuou tendo o mesmo temor. E ainda assim abençoou o seu nome? O seu Senhor. O seu Senhor. E você vê também uma coisa, né? Ela podia estar reclamando de Deus, podia estar dizendo aí, Deus me abandonou. Ela tinha, vamos dizer, N motivos para dizer, Deus me abandonou. Porque como é que ele permite eu vim ser escrava, eu vim ser uma serva nas mãos dos inimigos? Mas só que ela não olhou para isso. Ela permaneceu confiando em Deus. O porquê que ela chegou ali, ela não queria saber, mas ela queria saber só de uma coisa, manter a comunhão dela com Deus, manter a vida dela com Deus e passar para as pessoas, independente de quem ela seja, independente. Ela viu que o senhor dela, ela estava sendo escrava, então tinha a senhora e o senhor que mandava nela. E via que ele era leproso. Sim. Como eu falei no início, vencia várias batalhas, menos a lepra. E ela vendo isso, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está lá em Israel. Ele o curaria dessa lepra. Então, a mulher falou para Naamã. E Naamã, a bom gosto ou a contragosto, ele disse, eu vou lá ver esse homem de Deus. Eu vou lá. Porque aquilo que ela falou, vamos dizer assim, tocou nele. Chamou a sua atenção. Chamou a atenção porque
Porque eu acredito que ele já tinha tentado de tudo. De tudo, com certeza. Como não servia a Deus, como era de um povo contrário à fé, acredito que já tinha tentado de todas as maneiras, de tudo, tentou tudo, gastou dinheiro fazendo isso e aquilo, mas quando ouviu, como eu falei, a bom gosto ou a contragosto, ouviu falar que tinha um profeta em Israel que ele poderia chegar. E você vê que de onde foi que ele tirou ela? De Israel. E ele ter que voltar lá, pensa aí, voltar de onde ele levou ela escrava. Mas ele teve que ir lá, diante do profeta, diante do homem de Deus. E quem lê depois, né, que a gente vai pular alguns versículos, Sim. o próprio, ele falou, ela falou para a mulher dele, essa mulher falou para ele procurou seu rei sírio, ele mandou uma mensagem para o rei de Israel, que não gostou de nada, eu lá sou Deus para curar. E aí veio Eliseu e disse, deixa ele vir até mim, que eu vou mostrar o poder do nosso Deus. Então, a lepra de Naamã era o orgulho, era a prepotência, era o achismo, era que ele acha que era alguma coisa, por ele ter sido um homem, que era um homem que fazia muita diferença, sendo capitão do exército, ele se achava alguma coisa. Muitas vezes nós também somos assim. Quando alguém nos fere, nos faz mal, a gente se acha que não, aquela pessoa nunca poderia fazer aquilo comigo. Então a gente também acha-se no direito de não perdoar, de não estender a mão, de não fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz. Se você não perdoar, você também não pode receber perdão. Então, muitas das vezes o orgulho é a separação da bênção, da transformação da vida da gente, porque a gente permite que o nosso ego, que o nosso orgulho, que a nossa prepotência nos afaste do poder que Deus quer derramar sobre a nossa vida. E essa menina não deixou isso acontecer com ela. De forma alguma. E do jeito que você colocou aí, era o que tinha nele, esse orgulho, porque ele era aquela pessoa que trazia vitória para o rei. Sim. Todas as batalhas que ele travava, ele vencia. Se é nos dias de hoje, ele ia dizer, eu sou o cara. Entendeu? Esse cara sou eu. Ele ia dizer assim, porque ele vencia, ele fazia a diferença, mas não fazia diferença na saúde dele. Por causa, e você sabe que a pessoa que é cheia de orgulho, de prepotência, ela fica doente. Ela atrai para si doenças. E vou continuar aqui. Lá no versículo 9, para vocês que estão nos acompanhando nas redes, eu postei aqui. Se você está pelo aplicativo, vamos lá. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Quer dizer, ele foi, Eliseu nem apareceu para ele, Que mais legal. mas mandou um mensageiro. E o mensageiro disse, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Aí que bateu e aflorou O orgulho. a prepotência daquele homem. Poxa, não sabe quem eu sou, não é? Vê aqui, no 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, tá vendo? Eu pensava que ele vinha aqui diante de mim, sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Eu achava que era desse jeito. Igual como a nossa reflexão. As pessoas querem buscar a Deus, pedir a Deus e ainda quer dizer como é que Deus tem que fazer na vida dela. Do jeito que ela quer. Ele queria ser curado e ainda queria do jeito dele. Do jeito dele.
E você vê a prepotência dele. Poxa, eu pensava que ele ia fazer assim e invocar o Senhor, seu Deus. Tanto que não era Deus dele. E ia colocar a mão, tal, não fez nada daquilo. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Puxa, me mandou nesse rio, vamos dizer assim, sujo, barrento. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? E quando eu vejo essas partes falando sobre ele, que ele era orgulhoso, prepotente, se achava muito, ainda me chama mais a atenção dessa menina. Sim. Ele não era uma pessoa boa. Sim. Ele não era o melhor dos patrões, o melhores dos senhores. Não era. Mas isso não mudou quem ela era em Deus. Sim. Quem somos em Deus que vai fazer a diferença. A gente não pode mudar quem a gente é por conta de ninguém. Se você tem a presença de Deus dentro de você e busca ela de dia e de noite, se você procura se aproximar do Senhor, quando vem os dias maus, quando alguém te apunhala pelas costas, quando alguém te faz o mal, quando alguém te quer mal, te deseja mal ou te faz o mal, você tem em Deus essa capacidade, Ele te dá, de você perdoar e ainda assim estender a mão para essa pessoa, para salvar ela, para ajudar ela. Porque este homem, Naamã, não era uma pessoa boa. Mas ela não... Deixou de ser quem ela era. Ela não perdeu a sua essência em Deus e continuou sendo quem ela era. E levou Jesus para esse homem de um coração ruim, prepotente, orgulhoso, amante de si mesmo. Tudo isso aí. Então se chegaram a ele, lá no versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais. Eles disseram: meu pai, se te houvesse dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Algo tão simples, algo tão é só mergulhar. Se fosse algo assim, vai, 10 vezes, caminha em tal lugar e dá tantas voltas de cavalo, ou você vai subir e descer tantas e tantas cidades tantas vezes, não faria, algo muito difícil, não faria. Por que se lavar? Porque ele se achava alguém muito importante, e ele achava que as águas do Rio Jordão eram sujas, que ele nunca poderia se lavar ali. Não, quem sou eu para me banhar naquelas águas? Deus conhece o nosso coração. E na realidade ele precisava se banhar, não para tirar a lepra, a lepra física. Era a lepra da alma, do orgulho. Era a coisa ruim que estava dentro dele, que externava a pele. Precisava se lavar. Então, o ir até o Jordão ali não era para lavar a lepra física, o que estava aparente aos olhos, mas era para tirar o orgulho dele. Era algo que ele não queria se sujeitar, mas que foi obrigado. Não, vamos dizer assim, por conta própria, mas você vê que o servo dele, os soldados ali, abriram seus olhos e falou para ele. Falou com ele: se fosse algo difícil, não faria. Ainda mais, é só ir lá, se banhar, vai lá. E da mesma maneira que esses soldados estavam fazendo para com Naamã, nós estamos usados aqui para Deus para falar também para cada um de nós, para eu, para você, para todos nós. O que tem sido, qual a lepra que a gente tem carregado na nossa alma? Por que a gente está com tanta dificuldade de perdoar? Por que a gente tem tanto ressentimento daquilo que aconteceu talvez há muitos anos e tem te aprisionado em um mundo, em uma vida de dor e sofrimento? Qual tem sido a tua lepra? Qual tem sido algo que você tem se aprisionado, que você não consegue perdoar e não consegue estender a mão para alguém que esteja precisando por conta desse ressentimento? Então, às vezes, a gente não consegue entender, mas Deus está aí mostrando para cada um de nós que a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão tem levado as pessoas a ter doenças horríveis no seu corpo, que está externando, que está sintomática ali, está ali se externando para a sua pele, para o seu corpo, mas realmente a pior de todas as doenças é a da alma, é a lepra do orgulho, de não conseguir perdoar,
não conseguir liberar perdão. E sendo assim, você não tem como estender a mão nem para aquela pessoa que te fez o mal e nem para outras pessoas que estão ao seu redor. E aí o 14 diz assim, ó, então desceu, quer dizer, a pessoa tem que descer, né? Sair do pedestal, sair do orgulho, da prepotência, tem que se curvar. Ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Você vê 7, né? Não foi uma só. Não era só descer. E essa água suja, eu sou tão isso, eu sou tão aquilo. Desceu uma, mas teve que descer mais. Eu vou perdoar? Ela me fez isso, ele me fez aquilo, eu vou perdoar? Pois é. Mas para você ter uma vida com Deus, uma vida transformada, você precisa perdoar. Então, desceu lá no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Desceu do orgulho, do pedestal, do salto em que estava e teve que ir lá onde não queria. Onde julgou ser águas sujas. Abana e Farfar, Rio de Damasco são melhores do que todas as águas de Israel. Por que ele me manda logo ali? Mandava lá. Para quebrar teu orgulho, para te Então, quebrar. as coisas não acontecem do jeito que a gente acha, do jeito que a gente pensa. Fazendo o paralelo, como a gente já fez, com a nossa reflexão, o homem achava que era do jeito dele. Ele estava fugindo, ele queria uma solução. Ele orou, eu quero assim. Aí vocês que estão chegando agora, vê lá depois, no início. Então, não é do jeito que a gente quer. Não é a gente ora, meu Deus, eu quero livramento. E Deus vai dar o livramento. Deus sabe, a gente não sabe. A gente pede de uma forma e daquela forma não é coerente. Não é o correto. Como ele pediu, Abana e Farfar, não, ele ia apenas lavar o superficial que estava na pele, mas o que estava lá dentro dele, do coração, na mente dele, nos pensamentos dele, não seria lavado. Ele teve que descer, ele teve que se humilhar ali para poder ele receber o que ele queria. E o que ele foi buscar é o que acontece com cada um de nós. E se você, meu amigo, minha amiga, se você deseja, você pode ter isso hoje, agora. Mas você tem que descer. Você tem que renunciar. Você tem que chegar ao fundo. Ao fundo do quê? Ao fundo daquele poço, ao início de tudo, para que você possa alcançar o que você deseja, tá bom? Nós vamos agora entrar em oração e eu convido você para essa oração. Se prepare para essa oração. Você vai falar com Deus. Meu Deus, até hoje eu estava sendo prepotente, eu estava sendo orgulhoso, eu estava guardando dentro de mim coisas que não deveria, mas a partir de hoje eu quero ser diferente. E Deus, segundo a tua sinceridade, vai moldar o teu ser, tá bom? Vamos fazer a oração agora. Feche teus olhos. Deus amado e querido, graças nós te damos, te glorificamos e te exaltamos, Senhor. O Senhor está aqui, porque o Senhor diz que está onde estiver 2 ou mais pessoas, e conosco, meu Deus. Tem diversas pessoas que estão, meu Pai, de repente, com orgulho, com a mágoa, com ressentimento. Pessoas, meu Deus, que já sofreram, sim. Não estamos dizendo que ela não sofreu. Não estamos dizendo que ela não foi humilhada, que ela passou por momentos difíceis. Não, passou. Mas, assim como essa menina, dessa mensagem que nós falamos aqui, ela não olhou para o que ela passou e estava passando. Ela falou do amor de Deus. Ela falou daquilo que, meu Pai, o Senhor poderia fazer na vida daquele homem que era mau, que era perverso, mas que a partir dali, através daquela atitude que ela tomou, meu Deus, o Senhor trabalhou na vida daquele homem para que ele viesse descer do pedestal, do orgulho,
da prepotência, meu Deus, e assim ele conseguiu alcançar no corpo, do lado de fora, o que primeiro ele alcançou do lado de dentro, a limpeza que houve dentro dele, foi tirado aquele orgulho, foi tirada a prepotência, a altivez que ele carregava dentro de si, e do lado de fora o Senhor pôde curá-lo, livrá-lo daquela lepra, daquele mal que estava do lado de fora, porque do lado de dentro ele foi curado, ele foi livre daquilo que aprisionava a vida dele. Ó Deus Todo-Poderoso, eu peço que seja assim na vida desse homem, na vida dessa mulher, na vida dessa pessoa, meu Deus, que confia no Senhor, na vida dessa pessoa que de repente, meu Pai, ela traz consigo tanto peso, ela traz consigo, meu Deus, tanta coisa que se ela liberar perdão, como já foi falado aqui, se ela, meu Deus, tirar de dentro de si a pior de todas as lepras, então no seu exterior todos verão, como nós temos falado. Quando a pessoa, ela ali no seu íntimo, lá no esconderijo do seu quarto, ela se conecta com o Senhor, ninguém está vendo, mas o Senhor vai abençoá-la em público, ou seja, o que foi curado do lado de dentro, que ninguém vê, vai ser curado do lado de fora e todos verão. Faça isso, meu Deus, na vida de todos esses que se conectam contigo e que creem em ti. Eu entrego nas tuas mãos e te agradeço em nome e para a glória do Senhor Jesus, e todos os que creem, digo amém. Amém. E graças a Deus. Se você tem um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora, por gentileza. Muito bem, e creia que a tua oração foi ouvida. E da forma que Deus, Ele quer agir, Ele vai agir na tua vida, te dando livramento. Mas, como nós falamos, essa cura acontece por dentro. Como aquela menina que foi levada como serva, ela tinha essa cura dentro dela. Ela tinha essa cura. Por isso que ela pôde passar para outra pessoa. No caso, o senhor dela, que era Naamã. E Naamã não tinha essa cura dentro. Por isso que ele teve que ir se banhar. Porque podia o homem de Deus só dizer, olha, como ele veio aqui, então ele já está curado. Pronto. Mas ele tinha que ser curado por dentro primeiro. Tirar o orgulho, a prepotência. E crer que Deus ele já te livrou disso, se você foi sincero para com ele aqui nesse momento. Tá bom? Nosso programa chega ao fim. E como sempre a gente fala sobre a nossa loja, o Farol Digital, com os nossos personalizados, nossos serviços que nós prestamos a todos aqui na cidade de São Félix, na Bahia. E eu convido vocês, se vocês não nos conhecem, venha nos conhecer. Se você nos conhece, venha nos visitar, fazer os serviços com a gente também, tá bom? O nosso ao vivo fica por aqui. Se você chegou depois, pega o programa do início que está maravilhoso para que Deus venha te abençoar. Amanhã não temos programas, não é isso? Final de semana. Fala aí, minha esposa. Isso aí. Não tem programa final de semana, só segunda-feira. Isso. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, gente. Até segunda-feira, se assim nosso bom Deus nos permitir. Tchau.